eu diplomei médico e saí pela vida, praticando medicina e descobrindo o mundo. Então, muitas vezes, eu vi que a medicina ela estava equivocada. E eu me sentia muito em dúvida sobre o que eu estava fazendo com a medicina. Porque eu fui fazer medicina para ajudar os pobres, para curar as doenças. Né? E eu fui descobrindo que saúde não é uma questão médica, basicamente. Saúde é uma questão de qualidade de vida. Qualidade ecossistêmica de vida. Eu sou um cara que penso muito, né? Então nem sempre eu tenho tempo de confirmar tudo. Mas se o peixe não fizesse a piracema, se o peixe fosse se acomodando ao rio, que a correnteza vai levando para o mar, o peixe morreria no mar salgado. Então ele tem um instinto de sobrevivência que quando ele vai procriar, os peixes sobem o rio o mais que podem, de forma heróica, para que a reprodução se faça o mais longe possível do mar e dê tempo deles crescerem e se instalarem antes de chegar no mar salgado. Então, é uma coisa para a gente pensar por que acontece isso, né? E na vida humana também, as pessoas que ajudam a mudar o mundo são pessoas de piracema, pessoas que enfrentam a corrente. Elas vão contra a corrente, vão enfrentando obstáculos, movidas por um instinto muito forte de querer salvar o mundo, deixar alguma marca de benefício. Então o mundo é assim, né? E pessoas acomodadas tem também. Essas acomodadas, em geral, elas vão mais cedo para a morte, porque a vida exige luta, né? Coragem, esforço. Está na própria natureza da nossa herança, biológica, na evolução. O Guimarães Rosa, que é um filósofo, ele disse assim, o rio, ele faz curvas, ele resiste a morrer no mar. O rio, ele quer ser profundo. Se eu for reinventar uma proposta política para o mundo, eu imaginei que eu estivesse voltando ao planeta Terra pela primeira vez. Chegando ao planeta Terra, aliás, não voltando. Né? Então, eu vim lá do espaço, né? Passei pela Lua, aí comecei a avistar a água, os continentes, devagarzinho, até que chegou. Eu não via país, não via nada, não imaginava que tinha mais água do que terra. Aí a nave pousou na Terra, num continente, e eu comecei a conhecer o que tinha aqui. Então essa visão do cosmos, do espaço, me fez imaginar que a vida na Terra, ela não é dividida em países. Elas são continentes e os oceanos, e os animais vivendo por aí. Os pássaros, os peixes, a flora. Né? E aí eu imaginei que a Terra não deveria ter países, não deveria ter forças armadas, não precisava ter guerra, e que a gente tinha que refundar a visão de política. Eu comecei a tentar definir saúde do ponto de vista dos ecossistemas. Saúde animal e vegetal. A saúde ambiental. Aí inclui o ser humano, porque o ser humano é um animal que habita o planeta Terra. O ser humano, ele é como um peixe fora d'água, entendeu? Foi uma coisa que eu observei dentro do Rio Cipó uma noite, com o pessoal com um farol de caminhão iluminando o rio para pescar com arpão. E eu vi aquela festa dos peixes, aquela maravilha. Eu falei, saúde é isso. Saúde é essa felicidade dos animais vivendo no planeta Terra. Um rio sem poluição, um rio com as matas ciliares bem conservadas, um rio sem esgoto, sem lixo. Então, eu procurei transportar aquilo para uma cidade. Uma cidade saudável seria como um rio saudável. Uma cidade saudável é um ecossistema humano, assim como o rio é um ecossistema
para os animais tipo peixe e outros. Então, uma cidade saudável, ela tem habitantes saudáveis. Eu não posso ter habitantes saudáveis numa cidade doente, com lixo, com esgoto, com estresse, com distâncias longas, com as pessoas morando mal, porque não corresponde à satisfação das pessoas enquanto seres vivos em seus habitats, entendeu? Eu posso virar o jogo se eu investir nos ecossistemas e entender a relação entre a saúde humana e o resto da fauna. Aí eu começo a voltar ao Jardim do Éden, entendeu? Eu começo a repovoar aquele local que eu abandonei, que eu desprezei, porque ao me ligar com os deuses, eu rejeitei os meus semelhantes. E fiquei no meio do caminho. Eu não fui nem aceito pelos deuses e não aceitei os meus companheiros de morada aqui na Terra. O que nós tentamos mostrar é que a história natural e a história cultural, elas têm a mesma origem. Por exemplo, você é um ser humano. Seu corpo é composto de átomos. O peixe é um membro da fauna composto de átomos, que vive na água e você vive porque tem água dentro de você, do seu corpo. Então, se você pensar bem, todos nós somos filhos das estrelas. Por quê? Todos os átomos que tem no planeta Terra foram formados há bilhões de anos em alguma estrela, pela temperatura e pressão, formaram os átomos e as moléculas. Quando essa estrela explodiu, espalhou essa poeira no caos aí do universo, e isso foi girando até formar o sistema solar e outros. Então nós somos filhos das estrelas, nós somos extraterrestres também, porque a nossa composição de nosso corpo veio do espaço. Então, formou o peixe como formou o ser humano, formou a onça. Primeiro formaram-se os vegetais, a Bíblia fala isso. Depois os vegetais comendo, depois surgiu os animais porque tinha os vegetais para ele comer. E foi diferenciando, né? O ser humano foi o último a surgir. Nesse Jardim do Éden primitivo, nessa vida primitiva, todos tinham alimentos. O ser humano não existia ainda. O sol, através da fotossíntese, da energia do sol, produzia todos os alimentos e matéria orgânica. Então, os peixes, os animais todos tinham alimento. Não tinha economia humana, não tinha ser humano ainda. Mas também não tinha lixo, não tinha esgoto, a distribuição dos alimentos era para todo lado. E eles tinham um mundo sem fronteira para percorrer. Não estava bom aqui, andava 30 quilômetros e ia morar tranquilo. Até que chegasse algum invasor, você podia ir migrando. A economia humana, ela não contribuiu para melhorar o mundo do ponto de vista da ecologia, porque instituiu a queimada, o uso de agrotóxico, o desmatamento. Então, eu pergunto, se o ser humano é tão inteligente, ele deveria ter, pela ciência, melhorado o planeta Terra e não ameaçado a sobrevivência dos ecossistemas. Então, nós estamos piorando a situação em vez de mudar, porque o ser humano está vidrado em ganhar dinheiro e ter mais poder, né? Então, você começa a mexer com filosofia, você começa a mexer com concepção de mundo. O que é a medicina? Qual é o papel da medicina? Por que adianta você formar mais médicos no Brasil inteiro, se está aumentando o lançamento de agrotóxicos por avião, se os alimentos estão envenenados, se aumenta o estresse da vida urbana, as pessoas estão ficando doentes, se aumenta os impostos. Ou seja, a medicina para que é? Então, não vale a pena, porque uma coisa é contra a outra. Nós estamos numa casa dividida, uns lutando contra os outros. Então, a questão ambiental nos coloca diante de uma questão filosófica. O que nós estamos querendo fazer, o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que nós estamos desorientados, né? O ser humano, quando ele questionou a liderança da Igreja Católica, quando o ser humano começou a descobrir que
a Terra não era o centro do mundo e que a Terra girava em torno do Sol, né? Foi um passo na evolução humana muito importante. O ser humano ele começou a ficar meio doido, porque ele falou, puxa vida, tudo que a gente acreditava mudou. A Terra não é mais o centro do mundo, o Sol não gira em torno da Terra, o Papa não é infalível e tudo começou a cair por terra. Então a dúvida dominou o mundo. Agora, o que eu acho que é realmente que pesa muito é a incapacidade do ser humano de conseguir pensar globalmente. O mundo é complexo. Você tem um infinitamente pequeno e um infinitamente grande. Então, você precisa de trabalhar a complexidade. Você tem que trabalhar na transdisciplinaridade. Então, a disciplinaridade, ela está produzindo muitas teses, muitas dissertações de mestrado, e essa quantidade de informações é tão grande que ela está produzindo confusão, igual a Torre de Babel, está produzindo a cegueira. Os cientistas, todos do mundo inteiro, sabem tantas coisas, não conseguem resolver o problema. Primeiro, assim, de menino de rua, morador de rua, questão das drogas, não consegue resolver nada. O mundo parece que está cada vez ficando mais próximo de um enfrentamento pela violência. Você pode juntar várias disciplinas e ter a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade apenas ajunta disciplina, mas não muda a metodologia. Você tem, em vez de trabalhar sozinho, você trabalha com 2, 3 médicos, melhora. E você tem a interdisciplinaridade, em que você começa a reestudar um assunto, colocando em xeque as disciplinas. Em princípio, a disciplina fala, nós todos podemos estar errados, vamos unir e tentar redescobrir como que esse objeto funciona na prática. Quem sabe nós estamos com a visão limitada. Aí já introduz uma modificação nos métodos. E, finalmente, você tem a transdisciplinaridade, que ela vê o mundo sem ser preocupado com disciplina. Você, por exemplo, você vê o planeta Terra funcionando, você vê os peixes, vê a alimentação, o sol, aí você começa a imaginar um mundo mais global e sem preocupar muito com a disciplina. Por exemplo, o Einstein, quando ele imaginou voando, montado num raio de luz a 300 mil quilômetros por segundo, que ele começou a perceber a lei da relatividade, ele não estava preocupado se ele era matemático, se ele era físico, se ele era judeu, ele estava no imaginário. Então ele conseguiu descobrir uma coisa antes de estudar. As descobertas precedem o estudo. Depois você vai estudar para confirmar. Mas aquele insight que você tem, aquela luz que você tem, muitas vezes vem de uma observação. Ou então você está no laboratório, descobre por acaso a radioatividade, como foi o caso, e outras tantas coisas. Mas é importante o ser humano não se subdividir tanto a ponto de ficar cego. Ele tem que ter a capacidade de imaginar como o mundo funciona. Você está vendo o Sol, você está vendo as estações do ano, os planetas, você imagina que tem coisas parecidas pelo universo, aí você começa a soltar a sua mente para imaginar um mundo, como que pode esse mundo ser desse jeito. Então, eu acho que a ciência, ela se refugiou muito no tecnicismo dela por causa de uma resistência à religião. A religião, mostrando que tudo já estava feito por Deus e descoberto, não tinha nada para descobrir, e perseguindo o cientista, a religião gerou uma resistência muito grande dos pensadores a ela. E eu acho que os pensadores também, eles não podem ficar sendo determinados pelo prejuízo que a religião causou. Os pensadores têm que superar a religião. Religião é uma estratégia política para dominar o mundo, para poder explicar o mundo a partir de suposições. Então, a ciência seria uma nova forma de buscar interpretar o mundo. A ciência seria uma nova teologia partindo de outros pressupostos. Agora, a religião não pode, a ciência não pode virar outra religião, entendeu? Então, assim, a ciência, ela não pode ser religião e ela também não pode se deixar dominar pela perseguição religiosa. Ela tem que ter a capacidade de imaginar um mundo diferente.
E a filosofia é tão importante, porque a filosofia é que descobre os novos campos de imaginário. A vida, para mim, é uma aventura no espaço, né? Porque, claro que deve ter uma explicação muito maior que nós não damos conta de entender. Então, é uma descoberta, é uma procura, né? É uma pesquisa, porque as versões que eu recebi quando era criança, pela religião ou pela própria ciência, eu fui superando isso. Então eu me sinto assim, como se eu estivesse tendo que descobrir, desbravar, tentar entender que esse mundo é maravilhoso. Agora, eu aceito as regras biológicas, as regras físicas, né? Tudo que tem começou da física. A organização dos átomos, das moléculas, formando as células, formando a biologia. A biologia foi desenvolvendo, formou o ser humano. O ser humano, com a sua consciência, criou a política, a cultura, a economia, a ciência. E assim vai. E nós estamos, sem perceber, criando coisas novas. O mundo não para, né? O processo histórico é um processo civilizatório. E a civilização é um processo educativo. É como se o ser humano tivesse a função de descobrir suas origens. Isso parece uma brincadeira, um jogo muito interessante, né? Mas a curiosidade é que desenvolve o ser. A dúvida e a curiosidade, né? A dúvida e a vontade de esclarecer a dúvida. Curiosidade é querer esclarecer a dúvida que você tem. Isso é que move o mundo, de dentro para fora, entendeu? Aí você não para nunca. Inteligência é a capacidade de estabelecer relações. Então, quanto mais capacidade você tem de estabelecer relações de uma coisa com outra, mostra que você é inteligente. Porque você não pensa por disciplina. Você tem um pensamento transdisciplinar, você vê a complexidade no mundo em todos os níveis. Então, isso é sinal de vida, capacidade de perceber tudo que existe. O Einstein, para mim, é a maior referência. Então, a base da minha fé, da minha confiança, é que um mundo tão maravilhoso como este, ele tem um sentido. Ele tem uma lógica. Apesar de todas as coisas ruins, chatas que acontecem com a gente, com o mundo, isso tem que ter uma lógica. Você pega um olho, a ciência que tem dentro para fazer um olho, você pega um pernilongo voando à noite no seu quarto, aquele pernilongo tem DNA, ele tem tecnologia superior a de um avião de caça. O avião de caça, ele não consegue reproduzir, fazer outro igual. Ele, para voar, você tem que botar gasolina nele. O pernilonguinho, ele mesmo busca comida não sei onde, ele reproduz, faz outro iguaizinho, faz 300, 400, de uma vez, numa ninhada. Voa no escuro, consegue localizar uma veia para tirar sangue, a fêmea, para poder fazer os ovos resistentes ao calor, que é feito com sangue. Então, essa sabedoria de um Aedes aegypti, de escapar tudo quanto é perseguição que ele sofre, por causa da poluição urbana, ele virou uma praga. Mas a culpa não é dele. A culpa é de quem criou um ambiente de poluição, de falta de saneamento. Então, os animais, eles têm uma sabedoria e uma tecnologia superior a tudo. E, então, isso não ia acontecer por acaso, porque não tem lógica. Você, quando vê o filho nascer, por que você fica admirado? É porque você não sabe fazer uma criança, e nem sua mulher. Se vocês não sabem fazer uma criança, como é que nasceu um menino com dente, com nariz, com coração, com pulmão, com fígado, com rim, toda essa maravilha que você não sabe fazer? Então, existe uma inteligência nisso aí. E tanto é que existe inteligência nisso aí, na natureza, que todo conhecimento nosso vem da natureza. Não tem nenhum conhecimento que não vem
da natureza. Então, se a natureza é fonte de conhecimento, ela é um livro aberto, o livro de Deus é a natureza. O livro da sabedoria, o livro de Deus, é isso aí. Você estuda as nuvens, você estuda o raio, o trovão, você vai descobrindo a eletricidade, vai descobrindo tudo e vai mudando o mundo. Então, é muita limitação, arrogância, você negar a possibilidade de uma coisa superior. É anticientífico, é estupidez total, é arrogância. Nós temos que ter uma humildade, admiração com essa maravilha que tem aí, estarmos à altura. Se a pessoa tiver assim a capacidade de perceber como é que o mundo é bacana, bonito e cheio de coisa, ele não seria mal, não faria maldade com os outros. Então a maldade é fruto da ignorância. Isso é importante, que se a maldade fosse fruto da maldade, você não teria recurso. Foi o erro da religião. O homem é mau, então a maldade só perdoa se Deus morrer na cruz para nos salvar. Agora, se eu falo que a maldade é fruto da ignorância, da incapacidade de sentir o mundo, de admirar as coisas bacanas do mundo, aí eu posso resolver pela educação, sobretudo a educação artística. Eu acho que o que muda o mundo são as artes. A música, o teatro, a literatura. Ela torna o homem mais sensível para ele aprender não só matemática e física, mas para ele aprender a conviver e a criar um mundo para todos, entendeu?